Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, e como nós prometemos, neste mês de janeiro, um mergulho na nossa literatura uberabense, na nossa literatura regional. E hoje recebo aqui uma figuraça que eu estou muito impressionado com as histórias que ele tem para contar, Carlos Bertolucci. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é meu. É um prazer te conhecer e participar. Imagina, para nós uma honra imensa, uma honra imensa. Eu já falei aqui várias vezes, nós abrimos as portas do ISTV Cidade para que nós contássemos um pouco das nossas figuras ilustres que precisam estar mais nesse espaço, não é uma TV educativa, então nada mais justo que a gente homenagear essas histórias. Carlos Bertolucci, que tem na família Bertolucci aqui em Uberaba, em Sacramento, muita história para contar, então já vou começar com você contando como é que você entrou para o mundo da literatura, da poesia. Estou vendo que você tem aqui escrito sobre vários aspectos, é arquiteto e é poeta. Sou de formação de design de interiores, pós-graduado em arquitetura de interiores. Que legal. Eu nasci em Sacramento, uma cidade com vasta inspiração poética, né? Porque é uma cidade... É verdade. Uma cidade assim, bucólica, que tem muita história e a gente se depara constantemente com fatos inéditos ou de memórias, né? Tem uma figura ilustríssima que toda vez que a gente fala em Sacramento que eu não posso deixar de mencionar, porque é Maria Carolina de Jesus, justamente, né? De história conhecida mundialmente. Mundialmente. Ela foi resgatada há pouco tempo pelo escritor Carlos Alberto Cerchi, que trouxe a história dela de volta e assim ela tomou um rumo mais amplo do Brasil, porque no exterior ela já é bem reconhecida. É verdade, é verdade. E você tem também uma história com vários nomes de Sacramento, além dela, né? Conta um pouco das suas origens, de onde vem a sua inspiração para escrever. Eu sempre, assim, desde menino já escrevia, porque eu tinha muita história da família. Mas a gente observava nos acontecimentos cotidianos e a paisagem também traz essa inspiração, né? Que conta muito com... Você começou bem cedo, então? Menino. Adolescente. Mas a gente não dava aquela conotação dada como uma obra literária. Aí na adolescência eu comecei a dar umas estudadas sobre literatura e até na métrica, né, de decassílabas, dodecassílabas e tal. Tentando entender as rimas da época. Mas aí você partia para aqueles clássicos de Castro Alves, etc. E tudo. E quando você tem sílaba tônica na sexta palavra e depois na 12ª, para você compor poemas, tudo metrificados. Mas depois... O que você lia nessa época, Carlos? Lia muito uma curiosidade. Sobre essa... Que autores te provocavam, assim, que você gostava de vez em quando? Castro Alves, era Gonçalves Dias. Eram poetas, assim, que traziam... Os grandes nomes, né, da nossa... do berço da escola, né, que eu ser apreciado ali naqueles momentos de literatura. Certo. Então, isso me trouxe um pouco de busca. Para a gente não perder tempo, enquanto você conversa contando aí, eu já vou mostrando aqui algumas de suas obras. Primeiro, essa daqui, que é o Epicentro, que o Carlos trouxe para mim. Aliás, muito obrigado, trouxe para mim com dedicatória. Mas vai me contando. Você veio para Uberaba para estudar. Antes desse, eu já tinha escrito outro livro que chama Apenas. Depois... Também poemas. Poemas. Participei de um livro muito famoso na época no Brasil, que chama Poetas do Brasil, do escritor Aparício Fernandes. Isso me deu uma ligação com a literatura do modo geral
pelo Brasil afora e até no exterior, porque esse livro foi enviado para várias bibliotecas das universidades, e aí a gente passou a ter uma correspondência entre escritores. Eu até publiquei alguns poemas em Portugal, Estou vendo Uruguai. aqui que você tem também uma antologia, que eu já vou mostrar aqui. E a gente que foi veio depois, né? criando um ciclo, né, de escritores. A gente começou a participar de debates e escritas. Isso. Foi quando a gente, às vezes, reunia poetas da região, principalmente de Sacramento, e Tá aqui publicavam com Humberto, livros. Está aqui com Vicente Rodrigues, está aqui com Carlos Donizete Bertolucci, que é você, está aqui também o Carlos Alberto. Certo. Como é que é a pronúncia correta? Carlos Alberto Cerchi, que é italiano também. Que é italiano também. Cerchi. E o Carlos Alberto Bertolucci Cerchi Cerchi. é o conhecido Berto, né, que foi uma pessoa ícone da artes em geral em Sacramento e região, né, que ele publicava revista, livros, criou uma editora. Essa daqui foi também obra dele. Ele foi Olha aí. ele que é o editor dessa revista. Aliás, uma imagem belíssima. Uma revista aqui, né? muito boa que Arquivo Municipal circulou lá de Sacramento. constantemente pela região. Aliás, mandar um abraço, né, para a galera de Sacramento, que certamente vai nos assistir. Claro, né? Sacramento. Nós vamos fazer circular aqui a nossa entrevista e vai chegar lá, com certeza, né? O vídeo no YouTube. Olha aí que bacana. Mas é uma homenagem, né? Esse nosso celeiro da literatura, né? Que é Sacramento. Da literatura. Maravilha, Carlos, vamos contar mais. Eu sei que tem uma história fantástica aqui que você estava me contando, a gente tem que entrar direto nela, que é essa história da família Bertolucci. Está aqui uma publicação que você trouxe para nós, deixa eu já mostrar aqui. Como é que surgiu essa história toda? Conta um pouco para nós aí. Olha aí. Esse livro está pronto, né? E ele não foi publicado ainda porque ele saiu da diagramação em O que você tem dezembro aqui agora. é um original que você está revisando. Que é uma prova do livro. Você está revisando ainda ou já está pronto? Já está tudo pronto para a editora. Maravilha. É só olha aí. mandar para a editora. Isso, você não divulgou isso em Uberaba? Eu não vi. Não, porque ele é inédito, né? Ainda Que não, legal, olha aí. não chegou ainda para... Primeira mão aqui para a nossa audiência da ISTV. Olha que bacana, que maravilha. Como é que surgiu essa história da família Bertolucci? Antiga, essa capa é a arte do diagramador e artista, um design gráfico, Walter Borges Uzan, né, que fez esse trabalho muito bacana. Ele se inspirou em algum retrato de família? Foi? É a minha família. É, né? É um retrato antigo que ele É um retrato reproduziu. antigo e ele fez a capa condicente com Certo. Fez uma reprodução, ficou muito o retrato. Esse aqui é Esse é o italiano. Patriarca. Também veio da Itália, todos Legal. eles. E aqui estão os filhos. É os primeiros. Lá, Bertolucci. Como é que surgiu a vinda da família Bertolucci que você me contou aqui? Eu fiquei fascinado. Esse Bertolucci, Giuseppe, ele é oriundo da cidade de Lucca, né? Aliás, de Capanori, que é província de Lucca, que é na Toscana, no norte da Itália. Certo. E ele trabalhava ali como marmoreiro com o pai, mas ele, nas visitas que fazia a Florença, Pisa, que tudo fica ali ao redor, Viareggio, ele via a movimentação do movimento anarquista naquela época nascendo durante a unificação da Itália, já após a unificação da Itália. Aquilo fascinava ele, né? E os problemas da miséria ocorrendo na Itália, aquele movimento de chamada do governo brasileiro para os italianos virem para o Brasil. Então, isso aí ele estava ouvindo. Era Vargas, por ali? Não, era bem antes. antes. Isso aí foi na época do Dom Pedro II. Na primeira... já no período imperial. Período imperial. Então ele veio cedo. 1988. Depois teve uma segunda, vamos dizer assim, revoada. Teve as outras vindas, né, as levas que a gente fala. Então ele veio na primeira leva. Então, legal. Mas quando ele veio, ele não veio com essa intenção de trabalho em lavoura, essas coisas.
porque ele era um autônomo. Então, ele é um artista. Ele era um artista que podia trabalhar em memorial, em praça pública, etc. Certo. Então, ele preferiu vir para um internacionalismo do anarquismo. Ele conheceu o Henrico Malatesta. Que era uma liderança. Era uma liderança, já tinha sido preso na Europa, acho que na Holanda. Depois ele voltou para a Itália, porque ele era italiano. Certo. De lá ele se exilou na Argentina, e onde cresceu na América do Sul o anarquismo, né? Ah, tá aqui, ó. Pouco se sabia de verdade sobre o senhor Bertolucci, que chegou ao Brasil em 1888, Isso. no ano da abolição dos escravos no Brasil. Chegou em fevereiro, pouco depois. Aos 13 de maio de E ele 1888. faz interferência logo depois, após a abolição Que da legal, que escravatura. história, né? Que coisa fantástica. Tinha escondido, quando tinha senzalas, principalmente até no desemboque. Imagina. Ele entrou numa noite lá e libertou 22 escravos que ainda... Ele era libertário. Ele levou Já para o fiquei quilombo, fã da história aqui. levou eles para o quilombo do Ambrósio, que ficava Segundo eu vi falar, Chapadão do um Azagaia. dos maiores do Brasil. Foi muito Porque grande. nós, na nossa história, né, o Quilombo dos Palmares é o mais badalado, na Serra da Barriga, em Alagoas, considerado o maior quilombo brasileiro, levou quase 100 anos para ser destruído por Domingos Jorge Velho, etc e tal, mas eu já ouvi uma história aqui em Minas que o quilombo Ambrósio também era muito grande, pegava muito uma grande. área muito vasta. Então ele ficava no percurso do desemboque, passando pelo Chapadão do Azagaia, indo para Sacramento. Certo. Nesse percurso, dessa leva que ele levou para o quilombo do Ambrósio, eles marcam um dia, porque a abolição já tinha dado, então aqueles escravizados estavam livres, mas continha muita gente ainda. Demorou muito para a população, de modo geral, ficar sabendo. Ele leva um montante de negros que estavam ali com Ambrósio para Sacramento, para a fazenda Dona Maria Borges, que depois eles ainda conseguem levar para uma comunidade que formam na Baixada de Sacramento. Que Dali história. tem uma origem muito grande, com festas comemorativas, né, da libertação, com o Congo e etc., muitas festas. E ele ampara muita gente nessa parte. Que maravilha. Como é o primeiro nome dele? Giuseppe? Giuseppe Bertolucci. Giuseppe Bertolucci. Olha que eu descobri aqui, Carlos. O que você me traz, hein? Tudo que tem a ver com a minha história aqui no Triângulo Mineiro. Mas muito. Que fantástico isso, rapaz. Nós vamos ter que marcar uma outra entrevista aí para falar só sobre esse aspecto aqui da história dele, porque senão eu não vou falar mais da sua vinda hoje no programa, que é para falar sobre sua obra, né? Certo. A poesia. Hoje, o que você diria assim que é o forte na obra do Carlos Bertolucci? O que te chama mais no coração para você na hora que você vai escrever hoje? Eu acho assim que o existencialismo, um vazio que traz, porque quando você pega, eu via conversando com uma amiga minha que estava vindo de uma viagem da Europa, que ela ficou um tempo, eu vi ela passando, acho que na Áustria, fazendo um intercâmbio de voo, sentada no aeroporto, uma outra senhora que estava com um lanche na mão e essa minha amiga com uma garrafinha de água. Elas permutaram ali a comida com a água e ela perguntou para onde que aquela senhora estava indo. Ela estava indo para a Austrália para encontrar uma irmã que ficou sozinha e que ela também estava sozinha. Que isso? Então ela atravessou, bem dizer, meio mundo para fugir de uma solidão. Viver a solidão juntamente com outra que vivia o mesmo problema. Então, a solidão hoje é uma invasão que nos deixa corroído por dentro.
mas ao mesmo tempo é uma busca espiritual daqueles que fazem introspecção. Com certeza. E procura a solidão. A gente não pode, às vezes, imaginar como que no século XXI, com tanta tecnologia e comunicação, uma pessoa possa ser solitária, né? Ou possa enfrentar a solidão. Mas muita gente, inclusive, de idade tenra, jovens, muito jovens, já estão enfrentando, né? Continua sendo um grande problema da humanidade. Hoje você vê a tecnologia te coloca nessa situação, né? Porque você acha que está em contato com outra pessoa através de internet ou de outro modo. Na verdade. Mas ela está te trazendo uma solidão ainda maior, porque você não tem o contato pessoal com a pessoa, né? O vazio vai se tornando muito grande dentro da... Você acha que o ser humano hoje tem dificuldade em, ao mesmo tempo, ser para frente, de vanguarda, e ser solidário, de família? Você vê, você enxerga isso no ser humano de hoje? Ainda tem, mas eu acho que essa coisa está ficando assim um problema, né, que sempre está sendo buscado em discussões, né, em estudos. E na poesia do Carlos Bertolucci também. Também, porque Você é leitor do Sartre? Do Jean-Paul? Jean-Paul Sartre, o existencialista, que inclusive nessa parte que eu toco da imigração, ele cita muita questão sobre isso, que a liberdade que a pessoa, o ser humano, vai em busca da liberdade, aí no tocante dessa liberdade ele passa a ser condenado à liberdade. E mesmo quando você pode estar se libertado ou buscando a liberdade lutando contra os poderes, você o tem sobre a sua rédea ou a sua morte, porque a liberdade pode te levar a isso. É verdade. Olha, teríamos papo aqui para a gente conversar horas e horas, mas eu quero dizer o seguinte: você vai ser o nosso convidado em breve para a gente voltar a falar, inclusive dessa história libertária da família Bertolucci, que para mim é uma revelação, eu não sabia, mas fico muito grato e agradeço imensamente a sua participação. E outra vez aqui sobre essa imigração, é um problema atual que você vê, tanto com certeza do norte da África total para a Europa, quanto da Central América para os Estados Unidos, como também da América do Sul para o Brasil. O mundo todo sendo afetado por esse problema. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Muito obrigado. E seja sempre muito bem-vindo ao ISTV Cidade, tá bom? Muito obrigado. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça. Produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39. Atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade. O assunto agora são os 5 anos já completados do rompimento da barragem em Brumadinho, com 270 pessoas vitimadas por esta tragédia que se abateu sobre aquela barragem,
considerando 2 fetos que estavam com mulheres grávidas, 272 vítimas, que é o número do título do livro do coronel Anderson Passos, que fala sobre este fato e o que ele vem gerando de informações e de reflexões na nossa sociedade. Confira na entrevista. Lamentavelmente, o aprendizado do Corpo de Bombeiros foi gigantesco em relação a desenvolvimento de protocolos de salvamento, de organização do local do atendimento de ocorrências. Esse avanço realmente foi muito grande. A legislação em relação à segurança de barragens, ela também se alterou. Mas o Brasil, e em especial Minas Gerais, contém centenas de barragens que ainda restam passar por atualizações ou por muitas vezes, ou muitas delas, pelo descomissionamento, ou seja, a desativação. Esse é um processo não só longo, mas também muito caro, muito difícil, que ainda está, a meu ver, longe de se acabar. Então, ainda é claro, nós temos situações de risco que precisam ser agora muito mais monitoradas. Eu acho que as atenções sobre a prevenção estão maiores, mas a gente precisa ser muito, ter a clareza de que há ainda assim muitos riscos envolvidos a serem mitigados. Você atuou na linha de frente de Brumadinho. Isso lhe rendeu, além de um livro, né, Brumadinho 272, inúmeros eventos. O que nós temos pela frente? O que você pode me contar sobre eventos e atividades que você vem desenvolvendo, não só em função dos 5 anos, né, mas em função desse grande aprendizado que foi o evento? Paulo, ao longo da carreira de bombeiro, a gente vai tendo oportunidades de aprender com muita gente e, graças a Deus, eu tive essas oportunidades de aprender com grandes profissionais. Infelizmente, esses aprendizados também acontecem em momentos de muita angústia, momentos em que as pessoas estão ali em dificuldade ou até risco de vida. Essas grandes ocorrências, elas são escolas enormes, onde a gente tem a terrível oportunidade de aprender. E hoje, já estando veterano, eu tenho compartilhado as vivências que tive com empresas, com instituições de ensino, até com instituições públicas, sobre liderança nesse tipo de ambiente, sobre gerenciamento de riscos, sobre gerenciamento de crise, que são setores fundamentais para que nós possamos prevenir situações como essa, mitigar o acontecido e mais, capacitar pessoas de diversas áreas a que elas saibam como agir de forma assertiva e de forma acertada quando as coisas dão errado, quando as crises acontecem. Então, eu tenho me dedicado a isso, tem sido uma oportunidade para mim pessoalmente valiosa e profissionalmente muito inspiradora também. Agora fala um pouco também sobre o livro, né? Como é que a gente pode acessar para que as pessoas que estão nos assistindo ali possam acessar esses exemplares, que me parece a renda continua sendo para uma instituição lá de Brumadinho, né? Sim. O livro Brumadinho 272 tem 2 modelos ou 2 formatos. O formato físico, toda a renda dele está sendo revertida para a APAI de Brumadinho. E nós acabamos de lançar em modelo digital, está na Amazon disponível para venda, o e-book. Esse livro ele trata dos bastidores da operação de resgate. Nós entrevistamos dezenas de pessoas que viveram aquilo intensamente, não só bombeiros, feito eu, mas também voluntários, muitos familiares e até sobreviventes. Ao longo de 4 anos de escrita, uma escrita inclusive que foi feita a 4 mãos por mim e pela jornalista Luciana Chiarati, uma extraordinária profissional, e conseguimos então agregar informações de tudo aquilo que a gente viu, ouviu e que não podia de maneira alguma se perder no tempo. É um retrato desse momento lamentável da história brasileira, mas necessário para que a gente possa fazer reflexões sobre segurança, sobre como nós tratamos as nossas atividades diárias. E esse livro, então, vem com a intenção, talvez audaz, de tentar contribuir para a formação dessa compreensão coletiva de como nos prepararmos para situações como essa e o que envolve uma tragédia dessa dimensão, quais são os sacrifícios pessoais que as pessoas passam, e o desastre ele não atinge somente quem faleceu,
ele não abrange somente as áreas que foram impactadas fisicamente e os seus efeitos não se extinguem no dia do acontecido, eles ecoam por muito tempo. Então o livro tem essa intenção, é uma leitura fácil, rápida, alguns me relatam ter lido até em 2 dias, assim, uma leitura que é feita em capítulos, de maneira suave e bastante informativa. E assim nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8h30 da noite. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.